Capítulo 181 Tireus. Você chegou aqui 30 minutos depois de mim. Nada mal. Uma encantadora voz masculina surgiu em seus ouvidos quando eles se aproximaram da garota na frente. A descrença estava escrita em seus rostos quando eles se aproximaram da pedra e avistaram uma figura familiar. Um cara masculino de cabelos loiros com encantos de playboy estava sentado na posição de pernas cruzadas no chão atrás da pedra. É você. A garota de pele verde murmurou com um olhar de descrença enquanto apontava para ele. Descobriu-se que essa pessoa parecia familiar para eles. Impossível, Temei murmurou enquanto olhava para o menino com os olhos arregalados. Como ele. Você. Ria também estava chocada. Os três tinham olhos arregalados comparáveis aos de Pires, especialmente depois de ouvir sua declaração anterior. 30 minutos atrasado. Eles agora perceberam que mesmo que um deles conseguisse passar pela barreira de luz antes da garota, eles ainda não seriam capazes de alcançar a luz primeiro. Como diabos ele conseguiu fazer isso? Ele tem algo a ver com a pedra colocada aqui. Temei olhou para a enorme pedra que era do tamanho de um caminhão. Era extremamente difícil para ele aceitar o que vinha à sua mente naquele momento. No entanto, a evidência estava bem na frente deles. Eles não o notaram sentado atrás da pedra por causa de sua solidez. Essa pessoa era obviamente Gustav, que havia chegado à fonte de luz há algum tempo, e a garota que chegou aqui depois era Ang. Os três se lembraram da elegância de Gustav e da forte aura de confiança que sempre irradiava ao seu redor. Dentro do salão onde fizeram o registro, ninguém conseguia tirar os olhos dele quando ele começou a caminhar em direção à frente. Ele havia deixado uma impressão profunda neles, e agora eles confirmavam com seus olhos porque ele tinha uma aura tão forte de confiança. Mas eles ainda se perguntam como ele fez isso porque, com base em seus cálculos, Gustavo não deveria ter conseguido fazer isso se eles estivessem corretos em seu pensamento. Você carregou isso até aqui, certo? A garota de pele verde apontou enquanto encarava Gustavo, que ainda falava com Ang. Gustavo lentamente virou o rosto para longe de Ang e para os três ao lado. E se eu fizesse? Ele perguntou com um olhar inexpressivo. Os três olhos se arregalaram novamente. Embora Gustavo não tenha respondido, sua resposta retórica foi ele praticamente dizendo-se quem se importa. Ria se virou para olhar para a pedra e voltou a olhar para Gustavo. Você tem uma linhagem que lhe dá a habilidade de manipular rochas. Ele perguntou. Ria esperava que Gustavo dissesse se porque isso explicaria esse absurdo. Ele não conseguia nem erguer uma pedra desse tamanho e massa a mais de meio metro de altura, embora sua linhagem lhe desse a habilidade de controlar rochas. Ele não poderia manipular um deste tamanho. Seria humilhante para Gustavo dizer que o ergueu apenas com força bruta. Então, Ria esperava que Gustavo dissesse sim, mas para sua decepção, ele ouviu o contrário. Não, eu não tenho essa linhagem, ele respondeu e continuou conversando com Ang. Ria ficou parada ali com uma expressão chocada e conflitante. Ele abriu bem a boca, mas nenhuma palavra saiu deles. Eles já sentiram anteriormente que este poderia ter sido o caso. Ainda assim, mesmo após a confirmação, parecia ridículo para eles. Embora soubessem que a força gravitacional tornaria a pedra mais leve, quanto mais longe Gustavo viajava. No entanto, seria preciso caminhar muito para atingir a distância necessária para que isso acontecesse. Além disso, apenas levantar a pedra alguns centímetros do chão não seria fácil, porque eles poderiam dizer que ela pesava mais de 15.000 quilos. Eu podia sentir que ele era forte, mas não esperava que fosse tão forte. A garota de pele verde olhou para Gustavo com um olhar estupefato. Como você fez isso? Temei perguntou. Ele poderia dizer que o motivo de Gustavo fazer isso era contrariar a força gravitacional. Ainda assim, ele se perguntou como alguém pensaria em fazer tal coisa, mesmo que tivesse forças. Sim, como você fez isso? Como? Ria não recuperou a compostura e gritou sua pergunta. Por que vocês estão tão barulhentos? Não estão vendo que estou conversando aqui? Gustavo olhou para ele com um olhar de aborrecimento enquanto falava. Vacilar. Vacilar. Ambos se encolheram quando viram seu olhar frio. Essa pessoa é perigosa, disse Temei e sentiu o ar esfriar. Pengar. Ang agarrou o rosto de Gustavo e virou sua cabeça suavemente para encará-la. Não se preocupe com eles. Tenho certeza que eles estão apenas curiosos. Ela disse com uma voz gentil. Agamem, Gustavo exclamou e continuou sua conversa com ela. Ele não faria nada com eles, já que eles realmente não o ofendiam. No entanto, ele não gostou do fato de estar sendo interrompido em sua conversa com Ang. Então, ele liberou um pouco sua sede de sangue para assustá-los, e funcionou. Os dois foram para o canto e sentaram-se para esperar o fim da fase. Por outro lado, a garota de pele verde sentou-se na frente do ousado e colocou as costas nele. Você pode tirá-los agora, disse Gustavo a Ang. HMM. Mas eu já me acostumei a usá-los. Acho que meu corpo pode ficar estranho quando eu os tiro, Ang respondeu com um olhar incerto. Eles foram feitos para treinamento. Agora é a hora de você mostrar suas habilidades ao máximo. Tenho certeza que você não quer que nada atrapalhe seu sucesso no teste, ou quer.
Gustave disse com um olhar solene. Ang balançou a cabeça em resposta. Bom, agora tire-os, Gustave instruiu novamente. Ang se levantou da posição sentada e começou a tirar o suéter verde. Capítulo 182 A verdadeira velocidade de Ang. Ang se levantou da posição sentada e começou a tirar o suéter verde. Ela parecia muito tímida, mas tinha cobertura suficiente por baixo, então não estava se sentindo perturbada. Imediatamente depois que Ang tirou o suéter, uma camiseta azul curta cobrindo seu peito até a área das costelas pode ser vista. Sua camiseta não era o que era atraente. Em vez disso, era o que estava por baixo de sua camiseta, bem como em seus dois braços, que parecia intrigante. Uma alça preta flexível de aparência metálica estava enrolada em sua barriga. Seus bíceps também foram envolvidos por uma versão em miniatura dessa alça. Ang começou a apertar 7 botões na alça enrolada em seu braço direito. Clique. Um clique alto ecoou por todo o lugar quando a alça se abriu e caiu no chão. Bang! Ele fez um som alto e estrondoso ao cair no chão. O, o trio que chegou antes ficou alarmado ao ouvir o som estrondoso. Eles se viraram para olhar na direção de Gustavo e Yang e ficaram surpresos com o que viram. Ang já estava apertando os botões da alça enrolada em sua mão esquerda. Quando ela terminou, outra tira caiu no chão fazendo um som semelhante. São o que eu acho que são. Temei olhou para Ang com uma expressão perplexa enquanto se perguntava. Ang se agachou em seguida e enrolou a bainha da calça, revelando as mesmas tiras de antes enroladas nos tornozelos. Ela fez a mesma coisa e desabotou as alças. Depois que ela terminou, ela começou a se levantar e destravar a maior tira enrolada em seu estômago. Bang! Desta vez, soou como uma mini explosão quando a maior delas fez contato com o solo. Uma pequena nuvem de poeira se formou devido à sua massa. Ela tinha tiras de peso todas essas vezes, mas ainda era capaz de se mover em alta velocidade, disse. A garota de pele verde, Ria e TMI ficaram mais uma vez chocados com o que acabara de acontecer. Gustavo sorriu para ela e perguntou: Como você se sente agora? Não sei como descrever. Parece que meu corpo não tem peso. Ang se movia enquanto falava, tentando se acostumar com sua massa corporal atual. Gustavo a fez usar essas tiras cerca de 6 semanas atrás, quando começou a treiná-la. A princípio, ele começou com 2 tiras nos braços dela, o que quase os fraturou, pois Ang estava muito fraca. No entanto, com o passar do tempo, ela se acostumou e conseguiu voltar à velocidade normal enquanto corria após uma semana. Gustavo começou a aumentar o peso das alças em seu corpo. Essas tiras juntas pesavam cerca de 8.000 quilos. Ang não levantaria algo tão pesado normalmente. Ainda assim, como foram colocados em diferentes partes do corpo, houve distribuição suficiente. Além disso, ela os estava levantando com o corpo, então conseguiu retirá-los após intensas horas e semanas de treinamento. Tente correr por aí, propôs Gustavo. Ang assentiu e correu para a frente. Tuzi. Foi como cortar o ar. Depois que as imagens foram criadas enquanto Ang corria pelo espaço. Tui. Tuzi. Tuzi. Sus. Ela havia retornado à sua posição anterior, mas ainda parecia estar correndo em formato circular pelo espaço. Um único movimento a fez aparecer a cerca de 300 metros de sua posição inicial e de volta. Sem ativar os olhos de Deus, os olhos de Gustavo mal conseguiam acompanhar sua velocidade. Em uma luta, ele ainda seria capaz de prever os movimentos dela e reagir de acordo, mas a velocidade dela já havia superado a dele. O trio que chegou antes estava de boca aberta novamente. Ao contrário de Gustavo, eles viam Ang em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles não conseguiram identificar onde estava seu corpo exato quando ela estava correndo em um formato circular. Isso não é literalmente trapaça. Como uma pessoa pode ter esse tipo de velocidade? Talvez eles não sejam classificados como Julo. Esse pensamento vagou em suas mentes enquanto olhavam para Ang e Gustavo. Gustavo estava atualmente elogiando Ang enquanto o trio estava tendo pensamentos ridículos. Eu decidi. De repente, eles ouviram uma voz alta e se viraram para olhar para Ria. Não vou deixar vocês dois me ultrapassarem na próxima fase. Ah! Ria gritou enquanto apontava na direção de Gustavo e Ria. Gustavo o encarou por alguns segundos antes de se sentar novamente. Ok, boa sorte com isso, disse ele e começou a fechar os olhos. É. Seu pequeno. O que é com essa expressão indiferente? É melhor você me aceitar como seu rival de agora em diante. Ria gritou mais uma vez, mas Gustavo o ignorou. Temei, você não merece mais ser meu rival. A partir de agora, ele é meu rival. Ria gritou novamente. TCH. Ele é meu rival. Você é o indigno aqui, disse Temei com um murmúrio. Foi assim que começou uma discussão entre os dois. Rapazes. A garota de pele verde balançou a cabeça com um olhar de decepção. O que ele está fazendo? Ela murmurou em voz baixa enquanto olhava para Gustavo, que por acaso estava fechando os olhos. Não vamos perturbá-lo agora.
Ele estava em um ponto crucial, canalizando sua linhagem antes de todos nós chegarmos aqui, respondeu Wang e começou a andar para frente para se sentar na frente da pedra. Oh, a garota de pele verde exclamou com um olhar surpreso, ele pode canalizar sua linhagem em tal ambiente. A garota de pele verde ficou surpresa porque ao canalizar a linhagem, o mestiço precisava de um lugar sem perturbação para que tudo corresse bem. A temperatura ambiente deve estar em um determinado ponto. Este ambiente carecia de todos os aspectos obrigatórios. No entanto, não parecia que Gustavo estava sentindo qualquer tipo de desconforto, ao contrário do que deveria ser. A garota verde começou a se sentar ao lado de Ang. Sou Ang. Qual é o seu nome? Ang iniciou uma conversa com a garota de pele verde. Eu sou Glad, ela disse enquanto estendia a mão para Ang. Capítulo 183, relembrando. Eu sou Glad, ela disse enquanto estendia a mão para Ang. Ang recebeu a mão dela e apertou-a gentilmente enquanto sorria calorosamente para ela. Gustavo estava canalizando sua linhagem nas últimas 2 horas. Ele começou a canalizar sua linhagem antes de Ang, e o resto chegou dentro da barreira de luz. Mais tarde, outros 7 participantes chegaram dentro da barreira de luz, e alguns outros ainda estavam do lado de fora tentando arrombar. A consciência de Gustavo estava dentro de seu corpo no momento. Quarto passo parece tão simples, mas tão complexo. Parece que talvez eu não consiga chegar lá hoje. Ainda assim, pelo menos vou me certificar de saturar minha linhagem original bem o suficiente para me preparar para o momento do avanço, Gustavo disse internamente. Sua linhagem de transformação genética estava borbulhando insanamente dentro de seu corpo. Ele havia chegado ao terceiro passo várias semanas atrás com sua linhagem original. Em contraste, ele conseguiu desintegração atômica, transformação de besta e recipiente de energia gravitacional para o primeiro passo. A mente de Gustavo vagou para várias semanas atrás. Depois que Gustavo entrou sorrateiramente no escritório dos professores do comitê disciplinar, ele passou os próximos 2 dias canalizando sua linhagem. Sua linhagem original já estava na segunda etapa naquele momento, e ele só conseguiu levar a linhagem da transformação da besta para a primeira etapa. Ele ainda tinha mais 2 para canalizar para o primeiro degrau. Depois de 2 dias, ele se dirigiu aos laboratórios Delta, que por acaso era o laboratório onde vendia cadáveres de raças mistas. Embora vender esses cadáveres e ganhar mais dinheiro fosse importante, Gustavo estava indo para o laboratório por um motivo mais importante desta vez. O Sr. Lu também visitaria o laboratório e precisava ver o que o Sr. Lu estava fazendo. Se ele pudesse obter qualquer pista que apontasse para o comitê disciplinar como o culpado da explosão da cozinha, ele saberia o que fazer a partir daí. Ele havia grampeado suas linhas telefônicas nos últimos 2 dias, mas não obteve nenhuma evidência incriminadora de suas ligações. A única coisa que ele descobriu foi o nome da pessoa que o Sr. Lu encontraria hoje. Em Bonolua, Gustavo sentiu que o nome soava um pouco familiar. No entanto, quando ele associou ao que lembrava, não fazia sentido, então ele decidiu apenas ir até lá e ver como as coisas aconteciam. O Sr. Lu estava indo para lá às 14 horas, então Gustavo teve que sair da escola. Ele visitou o banheiro e se transformou em seu pseudônimo. Gustavo se transformou em um homem de 1,80 m de aparência musculosa, com barbas castanhas e careca. Sua pele estava um pouco bronzeada e ele parecia bastante ameaçador. Gustavo teve acesso aos registros da cidade e verificou a pessoa que ele estava usando no momento. Seu pseudônimo costumava ser um caçador, mas ele já havia deixado a cidade há algum tempo. Então, Gustavo decidiu usar sua identidade para vender o cadáver dos mestiços. Gustavo sentiu que mesmo que sua identidade falsa fosse comprometida, ele poderia simplesmente se transformar em outra. Gustavo dirigia ao seu laboratório antes que o Sr. Lu o esperasse. Ele chegou lá 5 minutos antes do Sr. Lu. Ele esperou na área da recepção, agindo como se esperasse feedback de um funcionário ou algo assim. O laboratório era realmente um tipo de laboratório comum. Era um pequeno prédio de bungalows e a área da recepção era bem pequena. Gustavo já havia estado em um de seus necrotérios antes, então ele sabia que alguns de seus equipamentos também estavam meio desatualizados. Gustavo sentou-se e esperou até que o Sr. Lu entrasse. A equipe começou a cumprimentá-lo no instante em que o notaram, mas ele os ignorou e se dirigiu para o corredor do lado direito da recepção. Enquanto se dirigia para lá, um homem de pele escura em um jaleco saiu daquela passagem e se encontrou com o Sr. Lu. O Sr. Lu parou seus passos quando viu este homem, e eles trocaram algumas palavras antes de se virarem para ir para a passagem. Os olhos de Gustavo se arregalaram. No momento em que viu o homem que se encontrou com o Sr. Lu, ele o reconheceu. Gustavo até pensou que seus olhos poderiam estar pregando peças nele, então ele usou os olhos de Deus e ampliou o homem para confirmar. Depois de usar os olhos de Deus, Gustavo não teve mais dúvidas. Gustavo disse internamente. Ele deveria estar morto. Como ele está aqui? Gustavo debateu internamente. Essa pessoa era o mesmo empregado na cozinha depois que um dos trabalhadores se demitiu.
Ele também era o responsável pelo equipamento de cozinha que explodiu e era um dos suspeitos de Gustavo até ser confirmado como morto na explosão. Gustavo lembrou-se de ter visto seu cadáver com seus próprios olhos. Então, ele não conseguia entender por que a mesma pessoa estava aqui viva, saudável, conversando com o Senhor. Lu. Como diabos ele está vivo? Preciso chegar ao fundo disso, Gustavo pensou com um olhar de determinação antes de se levantar e seguir em direção à passagem. Senhora? Gonlas, eu vou encontrar o senhor. Ali para fazer as compras, Gustavo expressou com uma grossa voz masculina quando chegou antes da recepcionista. Ela olhou para ele e sorriu enquanto acenava com a cabeça. Gustavo acenou com a cabeça e entrou na passagem à direita. Gustavo abriu os olhos e sentiu que já haviam se passado 4 horas. Da próxima vez, com certeza chegarei ao quarto degrau, Gustavo disse internamente enquanto se levantava. Naquele momento, havia cerca de 300 participantes dentro da barreira. A maioria deles parecia ter ficado sem energia. Isso era de se esperar, pois muitos deles não comeram na noite anterior. No entanto, eles ainda estavam felizes por terem chegado ao final da fase de teste, embora estivessem morrendo de fome. Alguns ainda tentavam romper a parede de luz, mas seus esforços foram infrutíferos. Todos dentro da parede de luz estavam sentados no momento, então, quando Gustavo se levantou, todos o encararam com olhares estranhos. Está na hora, Gustavo disse internamente enquanto olhava para cima. Todos seguiram sua linha de visão e olharam para a bola esférica de luz verde acima. Capítulo 184, a segunda fase chega ao fim. Está na hora, Gustavo disse internamente enquanto olhava para cima. Todos seguiram sua linha de visão e olharam para a bola esférica de luz verde acima. A próxima coisa que eles viram foi debaixo da bola esférica de luz verde aberta, e todos dentro do espaço foram sugados para ela. SNCH. Todos os participantes, que eram cerca de 300, desapareceram em um piscar de olhos. A segunda FAS da prova de entrada chegou ao fim. Uma voz alta ressoou durante a fase de teste. Aqueles que não conseguiram entrar na barreira da luz antes do anúncio começaram a lamentar. Olhares de desapontamento, infelicidade e remorso podiam ser vistos em seus rostos enquanto eram teletransportados para fora do espaço um após o outro. Gustavo e o resto dos participantes abriram os olhos um momento depois. Eles perceberam que agora estavam em um salão semelhante ao que todos apareceram quando chegaram à torre. O número de participantes restantes não era nada comparado ao número de participantes que se reuniram aqui inicialmente, e esta foi apenas a segunda fase. Pelo que eles sabiam sobre o vestibular do MBEL, ele tinha pelo menos 5 fases. A maioria dos participantes que chegaram muito tarde começaram a se alegrar ao ouvir o anúncio. Embora parecessem cansados, eles conseguiram passar para a próxima fase. Gustavo sentou-se em algum lugar no meio das poltronas do lado direito. Ang se juntou a ele e se posicionou à sua direita, enquanto a garota de pele verde sentou-se à direita de Ang. Surpreendentemente, Temei e a tagarela Ria sentaram-se ao lado esquerdo de Gustavo enquanto esperavam que o MBL os abordasse na próxima fase. Gustavo não se incomodou com a decisão de se sentar ao lado dele. Ele apenas continuou olhando para frente. Eles não sabiam que ele estava realmente olhando para alguma coisa. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Carmesim. Menos nível, 21. Menos classe, ser subparalelo. Menos ESP, 181.200/3.360.0. Menos HP, 9.590 dividido por 9.600. Menos energia, 3.100 dividido por 4.250. Atributos. Força, 65. Percepção, 62. Fortitude mental, 62. Agilidade, 62. Velocidade, 64. Bravura, 62. Inteligência, 63. Charme, 62. Defesa, 62. Vitalidade, 64. Resistência, 67. Pontos de atributos, VIT. Gustavo olhou para seus atributos depois de usar os pontos de atributos que ganhou ao terminar a tarefa diária. Ele ficou satisfeito com a forma como os distribuiu, mas algo chamou sua atenção novamente. Eu ainda não sei do que se trata. Até agora, não me trouxe nenhum tipo de benefício, Gustavo encarou sua classe. Sob para Liu Bei, no momento em que ele chegou ao nível 20, isso apareceu na frente da classe, que estava exibindo. Desde que ele adquiriu o sistema. Gustavo estava tentando descobrir se havia alguma vantagem nesse desenvolvimento. No entanto, ele não havia notado nenhuma mudança ao benefício. Ele tinha suas suspeitas sobre isso, mas não tinha como confirmar o que sob para Liu Bei realmente significava com o sistema não falando com ele. Enquanto a mente de Gustavo ainda estava em estado de conflito, Gradir Xanatos apareceu com um flash de luz brilhante no meio do corredor. Muito bem por chegar até aqui, sua voz reverberou pela sala. O salão ficou em silêncio e todos se concentraram em Gradir Xanatos enquanto ele continuava falando. Como todos sabem,
A segunda fase chegou ao fim e todos vocês conseguiram passar. Haverá uma pontuação de avaliação para cada um de seus atributos no final do teste de entrada. A pontuação da avaliação determinará posteriormente qual elenco você será colocado se conseguir chegar ao fim. A partir deste momento, cada um de vocês recebeu uma pontuação de avaliação de resistência que é classificada de 1 a 10. Gradier Xanatos disse e parou por um breve momento. Seus olhos se encontraram com Gustavo por um segundo antes de desviar o olhar novamente e continuar. Tudo isso será revelado amanhã, quando todos vocês estiverem sendo informados sobre a terceira fase do teste. Quando a quarta fase começar, o teste de admissão MBU será transmitido em todo o mundo. Há chances de que alguns de vocês ganhem endosso de diferentes comitivas se o seu desempenho for considerado ótimo. A sala ficou um pouco barulhenta quando alguns dos rostos dos participantes se iluminaram de entusiasmo. No entanto, isso é apenas se você puder ter sucesso na terceira fase. Os participantes também têm a chance de chamar a atenção dos superiores e obter algum benefício oculto. Os fracos e sem talento não têm lugar no MBU. Estamos protegendo a vida dos terráqueos das forças terrestres e intergalácticas. Mostre que você é capaz e prove ser digno se você realmente quer estar aqui. Gradier Xanatos expressou com um tom autoritário. Os participantes ficaram entusiasmados com sua declaração. Alguns até se esqueceram de sua fome por enquanto, pois seus rostos se iluminaram com determinação. Você terá 12 horas de intervalo para se refrescar e reabastecer sua energia. Alojamentos estão disponíveis para você descansar com base no número de seus distintivos. Além disso, a sala de alimentação está aberta para todos vocês, e você pode comer algo antes de ir para a cama, disse Gradier Xanatos. Seus crachás também estão equipados com um mapa deste andar. Ninguém tem permissão para ir abaixo ou além deste andar. Tudo o que você precisa está disponível neste andar. Gradier Xanatos acrescentou antes de concluir, seu tempo começou, então todos vocês têm menos de 12 horas para se refrescar. Jim. Depois que Gradier Xanatos terminou de dizer essas palavras, ele desapareceu com um flash de luz brilhante. Conversa. 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 A sala ficou barulhenta no momento em que Gradier Xanatos desapareceu. Todos procuraram lugares para os quais deveriam ir. Esta sala em particular era muito grande, mas eles podiam ver as paredes que a cercavam. Eles começaram a se perguntar como iriam partir. Grom. 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 3 aberturas diferentes apareceram de repente no lado leste da sala. As 3 aberturas tinham cerca de 120 metros de largura, de modo que todos podiam ver o corredor a que conduziam. Eles não precisavam ser informados para entender que as passagens levavam a diferentes partes do andar em que estavam. Mapa, Gustav chamou enquanto virava a palma da mão para a cabeça. Troin. Raios de luz saíram de sua palma enquanto um pequeno mapa holográfico pairava sobre ela. Capítulo 185, Nostalgia. Mapa, Gustav chamou enquanto virava a palma da mão para a cabeça. Troin. Raios de luz saíram de sua palma enquanto um pequeno mapa holográfico pairava sobre ela. Uau! Todo o salão se virou para olhar para Gustavo depois de perceber o mapa holográfico pairando sobre a palma da mão. Eles entenderam instantaneamente que esse era o método de verificar o mapa e todos repetiram a ação de Gustavo. Troin. 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 Assim como Gustavo, raios de luz saíram do número em suas palmas e formaram um mapa do andar atual em que estavam. Todos podiam ver para onde levavam as aberturas nas paredes do leste. Isso levava a um grande corredor dentro do andar que era uma ponte para corredores menores que levavam ao restaurante, quartos e salas de conveniência públicas divididas entre homens e mulheres. Essas partes e alguns outros lugares foram mostrados no mapa. No entanto, no final e no início do mapa, foi exibida uma placa vermelha que continha a palavra restrito. Os olhos de Gustavo se estreitaram quando ele notou as partes restritas no mapa. Vamos, Ang, ele murmurou. Gustavo e Ang saíram pelas aberturas junto com muitos outros. Assim que chegaram ao corredor, todos puderam ver um caminho que levava à frente, à direita e à esquerda simultaneamente. As paredes eram de um branco brilhante e o brilho servia de luz para os corredores. De acordo com o mapa, o caminho para o restaurante era para o norte. No instante em que todos estavam prestes a levantar o pé para seguir em frente, círculos azuis começaram a aparecer no chão. Os círculos azuis cercavam o pé direito e esquerdo de todos. O número de círculos era equivalente ao número de pés que todos tinham. Todos ficaram surpresos com a aparência dos círculos azuis que cercavam seus pés. No entanto, antes que pudessem entender o que estava acontecendo, o chão abaixo deles começou a mover seus corpos para frente. Uau! Ninguém estava acostumado com isso. Assim, muitos perderam o equilíbrio e até caíram de bunda. Outra razão pela qual você tem que estar pronto para qualquer coisa dentro do MBL, Gustavo disse internamente depois de ver as pessoas caindo de bunda. Eles não foram informados sobre isso, então o MBL obviamente queria que eles descobrissem por si mesmos. Ele olhou para os pequenos círculos ao redor de seus pés.
Um pensamento veio à sua cabeça e de repente ele parou de se mover. Bam, bam, bam. 3 pessoas acabaram esbarrando nele por trás. Ainda assim, devido à robustez de Gustav, eles acabaram caindo de bunda como os outros. Ei, como ele acabou parando? Algumas das pessoas ao redor se perguntaram. Ang, que ainda estava sendo movida para a frente, notou que Gustav não estava mais ao lado dela e virou a cabeça para o lado para olhar para trás. Ela também parou de avançar quando o notou. O círculo em torno de seus pés girou e, surpreendentemente, seu corpo virou e o chão começou a movê-la para frente em direção a Gustav. Parece que o movimento é baseado nas intenções dos músculos das pernas, Gustavo analisou internamente. O chão examina as intenções da pessoa que está sobre ele e move essa pessoa na direção em que ela pretende se mover. Gustavo chegou a essa conclusão quando parou de se mover mais cedo e também notou Ang sendo movida em sua direção. Os olhos de Deus foram ativados. Gustavo ativou os olhos de Deus e olhou para o chão. Ele não podia ver através dele. No entanto, ele notou os pontos de energia e a cor do chão exibido quando o ativou. Nas últimas semanas, Gustavo começou a aprender sobre as cores que os objetos exibiam quando ele ativava os olhos de Deus. Ele descobriu algumas coisas, e entre elas estavam as cores dos mestiços, Slarkovs e humanos que eram diferentes uns dos outros. Outra coisa que ele descobriu foi a cor exibida pelos Ais, que era azul Oxford. O chão tem uma IA instalada, Gustavo lentamente desativou os olhos de Deus depois de ver isso. Como esperado do MBL. Que tecnologia avançada, Gustavo pensou enquanto olhava para frente. O chão começou a avançar mais uma vez quando ele se encontrou com Ang. Vários minutos depois, Gustavo, Ang e alguns outros participantes chegaram ao restaurante e pediram os pratos desejados. Comer era grátis, então os participantes que estavam famintos pediram o quanto quisessem. O restaurante era bem grande. Era capaz de conter 1.000 pessoas. No entanto, restavam apenas cerca de 300 participantes após a última fase, então havia muitas mesas e cadeiras desocupadas ao redor. Não havia um único ser humano nas proximidades, exceto os participantes. A comida era servida por máquinas, embora fossem preparadas por pessoas. No lado esquerdo do refeitório havia uma parede de vidro que mostrava o lado de fora da torre. Eles podiam ver o contorno da cidade de Plankton de sua posição. Já eram cerca de 8 da noite, então o céu já havia escurecido. Ainda assim, a beleza da cidade parecia brilhar ainda mais espetacularmente no escuro. Os arranha-céus brilhavam. Anúncios de diferentes tipos foram exibidos. Mesmo os pequenos edifícios pareciam deslumbrantes e todas as partes da cidade pareciam esplêndidas. Era como olhar para um aglomerado de vagalumes. Isso deu a Gustavo um sentimento de nostalgia, lembrando das vezes em que ele iria para a encosta da montanha para tentar o suicídio. Ele sempre adorou a beleza da cidade, mas infelizmente a sociedade não era tão bonita quanto as estruturas que eles criaram. A Terra é realmente um lugar lindo. Pena que o coração da maioria das pessoas é o oposto, uma vibração melancólica envolveu Gustavo enquanto ele comia enquanto olhava para a cidade de frente. Ang notou seu humor estranho e estava prestes a falar quando 3 pessoas se aproximaram de sua mesa. Era Glad, TM e Ria. Podemos nos juntar a vocês? Os 3 perguntaram juntos quando chegaram à mesa. Não. Sim. Ang e Gustavo se encararam depois de dar respostas contraditórias. O trio ficou em posição com um olhar de confusão em seus rostos, imaginando qual resposta eles deveriam ouvir. Capítulo 186, Dando-se bem. O trio ficou em posição com um olhar de confusão em seus rostos, imaginando qual resposta eles deveriam seguir. Ang olhou para Gustavo com um olhar suplicante. HM, tanto faz, Gustavo murmurou enquanto virava o rosto para longe dela. Ele continuou comendo sua comida. Após o breve drama, o trio interpretou sua declaração como uma afirmação silenciosa, então eles se sentaram na frente de ambos. Por que você está tão mal-humorado? Cara, você deveria aprender a se animar. Ria apontou para Gustavo e falou imediatamente depois de se sentar. Gustavo olhou para ele como se ele fosse retardado e respondeu: Eu só não gosto de incomodos. Ria. TM. Clareira. Depois de dizer isso, Gustavo voltou a comer casualmente. Você. Você. Quem você está chamando de incomodo? Ria apontou para ele com dedos trêmulos, mas Gustavo simplesmente o ignorou. Nós realmente deveríamos tentar. Eu vou arrancar esse orgulho da sua cabeça. Ria deu um pulo depois de falar. Calma, seu idiota, não é como se você pudesse derrotá-lo, disse TM. Ah, você está. Certo, Ria sentou-se com um olhar cabisbaixo e encarou Gustavo enquanto dava uma mordida em seu prato. Você pode ser forte, mas eu vou ficar mais forte que você em breve. Ria apontou sua colher para Gustavo enquanto falava e engoliu a comida que ele colocou em sua boca. Músculo cérebro idiota, Glad murmurou de sua posição. É? Quem você está me chamando de cérebro musculoso? Ria gritou novamente, mas Glad o ignorou assim como Gustavo e iniciou uma conversa com Ang. Qual é a sua razão para tentar ingressar no MBL? Glad perguntou.
Após cerca de 30 minutos, os participantes começaram a sair lentamente do restaurante em busca de seus quartos. Segundo as palavras de Gradier Chanatos, todos tinham uma sala que só pode ser acessada com base nos números de seus crachas. Eles seguiram o mapa até a área do Louse, localizada na parte sul do andar. Foi também a zona com maior espaço neste piso em particular. Gustav foi com Ang e o trio. Depois de alguns minutos, eles chegaram naquela área com um corredor muito longo e espaçoso que se estendia até onde os olhos podiam ver. As portas ficavam nos lados esquerdo e direito das paredes. Cada uma das portas tinha números no canto superior direito. Os participantes olhavam para o número na palma da mão enquanto olhavam para as portas enquanto atravessavam o corredor. Gustav já percebeu que os números estavam em um formato organizado. Então, ele poderia dizer que seu quarto ainda estava longe de sua posição atual. O meu está aqui, pessoal, acho que vou ter uma boa noite de descanso, disse Glad com um sorriso enquanto se dirigia para a porta que tinha o número 54 pés. Garota rabo de vaca, boa noite, Ria expressou. Idiota falastrão, Glad expressou enquanto colocava a palma da mão na frente da porta. Ria queria retrucar, mas o resto deles cumprimentou-a com boa noite e continuou avançando. Como ele não queria ser deixado para trás, ele rapidamente o seguiu. Ang e Gustav foram os próximos a encontrar seus quartos, e não estavam muito longe um do outro. Gustav era 126 pés enquanto Ang era 121 pés. Quanto a Ria e TMA, seus números estavam na casa dos milhares, então eles ainda tinham que andar mais pelo corredor. Ao chegar em frente à sua porta, Gustav colocou a mão na frente da porta e esperou. Raios de luz permeavam as paredes e digitalizavam o número na palma da mão. Queixum. As portas se abriram e ele entrou. O quarto parecia muito bom. Uma cama podia ser vista no meio. No entanto, o quarto não parecia luxuoso de forma alguma. Foi estruturado regularmente. Gustavo verificou e notou que havia um banheiro e um banheiro também. Depois de verificar tudo, ele se moveu em direção à sua cama. Mapa, ele gritou. O mapa disparou de sua palma novamente, exibindo a estrutura do chão. Gostaria de saber que andar da torre estamos ocupando no momento, disse Gustavo internamente com um olhar intrigado. Ele sempre quis visitar a torre. No entanto, mesmo depois de chegar aqui, ainda havia muitos mistérios ao seu redor. Gustavo ainda estava intrigado com a altura da torre. Ainda assim, até agora, eles não haviam sido informados sobre a torre. Vou verificar a sala de treinamento antes do início da próxima fase. Gustavo localizou a sala de treinamento no centro deste andar no mapa. Ele decidiu sair na manhã seguinte para completar sua tarefa diária porque não tinha ideia de como seria a próxima fase. Ele havia pensado em verificar as áreas restritas para poder se infiltrar em outros andares da torre. Ele imediatamente jogou esse pensamento ridículo no fundo de sua mente. Não havia dúvida de que o andar estava sob forte vigilância. Se Gustavo tentasse alguma coisa, seria descoberto imediatamente. Não havia garantia de que ele realmente conseguiria passar pelas áreas restritas com sucesso. Em sua cabeça, ele tinha 50% de chance de se infiltrar com sucesso em outros andares sem ser pego, mas decidiu não arriscar. Se ele conseguisse ingressar no MBL, poderia ir aonde quisesse sem restrições, então decidiu focar nisso. Na manhã seguinte, todos acordaram com o som do alarme. Um alarme soou no quarto de todos, acordando-os. Uma projeção holográfica deu-lhes instruções para voltar ao corredor, onde foram abordados por Gradier Chanatus anteriormente. Gustavo foi um dos primeiros a chegar lá porque realizava suas tarefas diárias dentro da sala de treinamento quando os alarmes tocavam. Os participantes começaram a chegar um após o outro e, em poucos segundos, quase 200 participantes já haviam entrado. Passado um minuto, as aberturas laterais se fecharam. Todos ficaram surpresos com o fechamento repentino, pois alguns participantes ainda não haviam chegado. Ainda assim, esse mesmo momento foi quando Gradier Chanatus apareceu no meio do corredor com um flash de luz brilhante. Aqueles que não conseguiram chegar aqui em um minuto foram desclassificados. Suspiro. Essas foram as primeiras palavras que saíram de sua boca no momento em que Gradier Chanatus apareceu. Uma das coisas que você aprenderá se conseguir passar no teste e se alistar é: lentidão não é permitida. Conversa. 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 Os participantes agradeceram as estrelas por terem largado imediatamente o que estavam fazendo e ido para cá depois de ouvir o alarme. Eles silenciosamente tiveram pena daqueles que deveriam estar usando o banheiro naquele momento. Agora, vou explicar a próxima fase para você. Gradier Chanatus expressou em seguida. Capítulo 187 Revelação da pontuação da avaliação. Agora, vou explicar a próxima fase para você. Gradier Chanatus expressou em seguida. O salão se acalmou depois que ele disse isso. Os participantes aguçaram os ouvidos para se certificar de que ouviram todos os detalhes. Ah, certo, antes disso, sua pontuação de avaliação para o teste de resistência agora será revelada, disse Gradier Chanatus enquanto estalava os dedos. Foto. Jim.
Jim, 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 Jim. Pequenos quadrados holográficos começaram a aparecer na frente dos participantes. Em poucos segundos, todos puderam ver as projeções holográficas à sua frente. Na projeção holográfica, uma lista foi exibida. Pontuação de resistência foi o primeiro da lista. As pontuações de resistência variaram de 1 a 10. Menos tenho um 6. Menos tenho 5. O que você conseguiu? Um 7. Tirei 5,5. Vozes de diferentes participantes discutindo o resultado do teste de avaliação de seus amigos podiam ser ouvidas. Ang checou o dela e viu o placar 7,7 pés. Ela sorriu ao ver sua pontuação e olhou para frente em busca de Gustav, mas ele estava longe, então ela não podia vê-lo direito. Eu me pergunto qual é a pontuação dele. Ang se perguntou. Gustav chegou ao corredor antes dela, então eles se sentaram em posições separadas. Até agora, apenas 3 pessoas ultrapassaram a pontuação de 7, e foram Glad, Temei e Ria. As pessoas sentadas ao redor deles gritaram quando viram. Temei teve uma pontuação de 8,3, enquanto Ria teve uma pontuação de 8. Menos ela tem que ser a mais alta. Menos uma pontuação de 8,9. Nossa, quem é ela? As pessoas ao redor de Glad reagiram com olhares chocados quando viram sua pontuação. Ela deve ter sido a primeira a chegar então. Todos sentiram que ela devia ser muito poderosa e decidiram ficar de olho nela. O que eles não sabiam era que Glad estava se perguntando o que uma pessoa em particular conseguiria desde que conseguiu uma pontuação tão alta. Talvez ele tenha tirado um 10. Ela olhou para o lado do rosto de um garoto loiro 3 assentos à frente. A mesma pergunta estava na mente de Temei e Ria. Gustavo olhou para sua nota de avaliação com um olhar confuso. Desculpe-me, Gustavo expressou enquanto levantava a mão. O salão silenciou depois de ouvi-lo. Embora sua voz fosse baixa, soava bastante convincente e poderosa para que todos se virassem e se concentrassem nele. Existe uma razão pela qual minha pontuação mostra isso. Não sei o que isso significa. Gustavo apontou para sua pontuação de avaliação, que tinha um sinal de mais na frente dela. Todos também olharam para ele com uma expressão confusa. Oh sim, isso, Gradier Chanatos disse com um sorriso. Isso significa simplesmente que sua pontuação de resistência não foi avaliada. Ou melhor, ainda está sendo calculada, disse Gradier Chanatos. Conversa. 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 Todo o lugar ficou barulhento novamente depois de ouvir isso. Isso significa que ele era tão ruim que sua pontuação não pode ser calculada. Menos acho que não. Lembro que ele chegou lá antes de mim. Menos o que exatamente isso significa. Seu desempenho foi além do nível prescrito para essa fase, então você pode precisar ser reavaliado, acrescentou Gradier Chanatos. Suspiro. Todo o salão ficou extremamente chocado ao ouvir a última declaração de Gradier Chanatos. Desempenho. Além do nível da primeira fase. Isso não o torna o mais elevado? Todos se viraram para olhar para Gustavo novamente com a boca aberta. Ang sorriu ao ver a reação de todos. Como esperado dele. Onde quer que ele vá, as pessoas sempre ficam maravilhadas com seus feitos, ela disse internamente. Ah, entendo, Gustavo não precisou de mais explicações para entender o que estava acontecendo. HMM. Talvez eu devesse ter tentado menos. Estar recebendo esse tipo de atenção é muito estranho, Gustavo disse internamente enquanto se sentava. Conversa. 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 Os participantes dentro da sala ficaram surpresos e começaram a tagarelar sobre ele ao perceber que ele deve ter sido o primeiro a chegar e não Glad. Como esperado de alguém que chegou 30 minutos antes. Ele até conseguiu uma pontuação perfeita. Gladier, Temei e Ria tiveram pensamentos semelhantes a isso enquanto sorriam ironicamente. Quem sabe como eles se sentiriam se soubessem que Gustavo também descansou por várias horas antes de decidir continuar se movendo. Gradier Chanatos tossiu 2 vezes, fazendo com que o lugar se acalmasse novamente. Como você pode ver, existem outras avaliações de candidatos além da resistência que ainda não foram calculadas, disse ele. Todos assentiram enquanto olhavam para os outros. Além da resistência, havia também força, destreza em combate, capacidade mental e outras 6. Eles não tinham pontuação na frente deles como os outros. Parece que essas avaliações seriam calculadas à medida que o teste de admissão continuasse. Agora, a próxima fase será baseada na capacidade mental, continuou Gradier Chanatos. Vocês todos estarão imersos em um espaço junto com os participantes dos outros andares. Neste espaço, cada objeto, som, paisagem pode ser real ou uma ilusão. Nesta fase, você deve diferenciar entre realidade e ilusão. Em outras palavras, seus sentidos serão enganados. Então, o objetivo deste teste é ver como vocês podem lidar com isso. Gradier Chanatos acrescentou. Então, descobri que havia outros andares onde os testes também estavam acontecendo, Gustavo disse internamente depois de ouvir a explicação de Gradier Chanatos. Ele sentiu que os números deveriam ter sido maiores do que eram desde o início.
Isso fez com que todos percebessem que Gradier Xanatus não era o único supervisor no prédio. Ele estava encarregado apenas dos lotes transportados para este andar quando todos chegavam dentro da torre. Por fim, todos vocês têm 6 horas para encontrar uma saída deste espaço depois de serem enviados. Esse é o maior desafio, pois a entrada ou saída que você encontra pode ser apenas uma ilusão, explicou Gradier Xanatos. Os participantes ficaram tensos ao ouvir isso. Eles nunca pensaram que teriam que passar por um teste tão complicado. Atualmente, eles não podiam imaginar como conseguiriam diferenciar a ilusão da realidade. Capítulo 188 A complicada terceira fase. Estaremos usando um indutor cerebral de baixo nível para enviar todos vocês para aquele espaço. Portanto, não será acima do que sua faixa etária pode suportar. É um espaço virtual, mas ao mesmo tempo, tudo será real, exceto pelo que queremos retratar como falso. O resto depende de você, expressou Gradier Xanatos. Indutor cerebral de baixo nível, em. Gustavo pensou depois de ouvir a explicação de Gradier Xanatos, espero que isso não acabe sendo problemático. Os participantes ainda tinham muitas perguntas e olhares de desconfiança, mas sabiam que a explicação não passaria disso. Jim. 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 O salão se iluminou quando os participantes começaram a desaparecer de seus assentos, um após o outro. Gustavo também desapareceu junto com eles em poucos segundos. Quando a luz ao seu redor desapareceu, ele se viu em um salão maior do que todos os espaços em que os participantes estiveram até agora. Não era realmente um salão. Parecia mais um laboratório porque máquinas semelhantes a banheiras podiam ser vistas em fileiras e colunas que se estendiam até onde a vista alcançava. Uma parede de vidro podia ser vista 700 pés acima, no lado direito da parede. Dentro das paredes de vidro, 5 pessoas podiam ser vistas vestidas como Gradier Xanatos. 2 mulheres e 3 homens dentro das paredes de vidro estavam vestidos com uniformes laranja com listras pretas. Eles tinham olhares autoritários em seus rostos. Um deles, com um chifre de rinoceronte na testa, cruzou os braços e franziu o senho. Ele olhou para os participantes que continuavam aparecendo dentro do laboratório. Todos eles tinham suas diferentes maneiras de ficar de pé que pareciam bastante ameaçadoras. Gradier Xanatos estava no meio deles. Ele parecia bastante manso em comparação com o resto deles com as mãos trancadas atrás das costas. Encontre o pod que contém o seu número, disse Gradier Xanatos, sua voz viajando pela grande sala semelhante a um laboratório. Mais de 1000 participantes circulavam pelo local no momento. Os participantes do lote de Gustavo puderam ver muitos rostos irreconhecíveis. Eles entenderam instantaneamente que esses eram os participantes de outros lotes que tinham testes em andares separados. Os participantes começaram a encontrar seus pods um após o outro. Gradier Xanatos instruiu este grupo de participantes a ir em seguida. Paciência HHH. Paciência HHH. Paciência HHH. As vagens se abriram e eles entraram para se deitar. Ele fechou imediatamente depois disso, e uma barra vermelha apareceu acima de cada cápsula que havia sido fechada. No interior, os participantes só podiam ver linhas brilhantes azuis e verdes na superfície lisa dentro do casulo. Surpreendentemente, eles ainda podiam ouvir a voz de Gradier Xanatos dentro do casulo. No entanto, não vinha em ondas sonoras. Em vez disso, estava ressoando em suas mentes. Dando-lhes algumas outras instruções e lembrando-os do que se trata. Gustavo já estava dentro dele. Estar dentro da cápsula o lembrou de quando ele costumava dormir em uma banheira. Gustavo sorriu, eu me pergunto o que aconteceu com aquela banheira agora. Talvez eles tenham guardado. Gustavo não estava realmente incomodado com o casulo, lembrando de tais momentos em sua antiga casa. Ele estava tão acostumado a dormir dentro da banheira dura que não se sentia desconfortável deitado dentro da cápsula. O mesmo não pode ser dito de muitos outros participantes que continuaram virando seus corpos porque não se sentiam confortáveis dentro do pod. Gradier Xanatos parou de falar e desejou boa sorte aos participantes quando o pod começou a funcionar. A barra vermelha que apareceu no topo do pod de todos começou a encher e, em questão de segundos, encheu completamente. Tim, 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 tim. A barra vermelha ficou verde e os participantes sentiram sua consciência sendo puxada para fora deles. A cabeça deles ficou tonta e, antes que percebessem, eles perderam a consciência. Depois de alguns segundos, eles abriram os olhos e se encontraram em um mundo desconhecido que ardia com fogo verde e amarelo. Gradier Xanatos e o resto dos outros supervisores olharam para o grande laboratório e observaram as barras em seus pods ficarem verdes. Parece que vai começar em breve. Vamos fazer a projeção do mundo peludo aqui em cima, disse um dos supervisores, que por acaso era uma senhora com cabelo azul por todo o rosto. Troem. Uma projeção holográfica apareceu na frente deles que exibia um mundo em chamas com fogo verde e amarelo. Eles podiam ver os participantes aparecendo por toda parte, um após o outro na projeção. Senhor Xanatos. Você acha que pode haver algum material de aula especial entre esses lotes?
Um dos supervisores com cabelos verdes como vermes perguntou. Não seja ridículo, Valguns, você acha que um candidato com potencial para ser classe especial vai aparecer aqui? O homem com um chifre de rinoceronte dispensou com um tom profundo. Acho que já apareceu alguém assim, Gradier Xanatos respondeu com um sorriso malicioso. Menos o que? Menos dentre elas. Menos impossível. Três dos supervisores falaram ao mesmo tempo. Por quê? O supervisor com um chifre de rinoceronte estava falando quando a supervisora com barba azul interrompeu. Sir Xanatos. Parece haver uma cápsula disfuncional ali, ela apontou para a parte oeste do laboratório. O- Os quatro se viraram para o lado e olharam para a direção que ela apontava. Entre os milhares de cápsulas com uma barra verde, uma em particular ainda brilhava em vermelho. HMM. Verifique o que está acontecendo com aquela cápsula, instruiu Gradier Xanatos. Um deles assentiu e começou a pular pela parede de vidro. Zoom. O corpo do supervisor atravessou o vidro e viajou pelo ar por vários milhares de pés antes de pousar na frente do referido casulo. Diz, incapaz de inicializar as ondas cerebrais, expressou o supervisor. Embora ele estivesse a mais de 300 metros de distância, eles entenderam o que ele estava dizendo. No entanto, eles ficaram confusos com essa declaração. Vou chamar a equipe técnica de manutenção para verificar isso, a outra supervisora com cabelo preto esvoaçante expressou. Acho que não há necessidade disso, disse Gradier Xanatos e gesticulou para o supervisor com um chifre de rinoceronte abrir a cápsula. Paciência HHH. A cápsula se abriu e um menino de cabelos loiros pode ser visto dentro dela. Ah caramba, eu tinha a sensação de que isso ia acontecer. Capítulo 189, Pod de nível superior. Acho que não há necessidade disso, disse Gradier Xanatos e gesticulou para o supervisor com um chifre de rinoceronte abrir a cápsula. Paciência HHH. A cápsula se abriu e um menino de cabelos loiros pode ser visto dentro dela. Ah caramba, eu tinha a sensação de que isso ia acontecer. A pessoa dentro do casulo não era outro senão Gustavo. Ele se sentou quando a cápsula se abriu e os supervisores olharam para sua moldura de dentro da parede de vidro. Exatamente como eu pensei. É ele, Gradier Xanatos disse internamente com um sorriso. Alguns momentos atrás, quando a barra do pod encheu e a consciência de todos foi manipulada, Gustavo também sentiu. Sua cabeça ficou um pouco tonta por um segundo, mas no segundo seguinte, as notificações do sistema apareceram em sua linha de visão. Ondas cerebrais do hospedeiro estão sendo manipuladas por forças externas. Fortitude mental necessária para bloquear a manipulação cerebral, 30. Host adquiriu força mental suficiente para impedir a manipulação do cérebro. A manipulação cerebral foi impedida com sucesso. Gustavo sentiu vontade de xingar quando viu isso. Ele sabia que a fortaleza mental era boa, pois protegia sua mente, mas, nessa situação, na verdade estava fazendo mais mal do que bem. Ele realmente não gostaria de se destacar muito. Sim, ele planejava revelar algumas de suas habilidades ocultas durante a fase de teste. No entanto, no ritmo que as coisas estavam indo agora, ele poderia acabar se destacando demais, e ele não sabia como isso acabaria para ele. Gustavo não queria revelar toda a capacidade de sua fortaleza mental porque tinha certeza de que o veriam como uma anomalia. Atualmente, sua força mental era tão alta que ele podia até controlar seus sonhos e mudá-los para o que quisesse quando estivesse dormindo. Se ele tivesse um sonho ruim, ele poderia simplesmente trocá-lo ou desligar seus sonhos completamente. Havia outras coisas que a força mental lhe concedera. Ele queria ter certeza de que eles não seriam revelados. Se houvesse uma maneira de reduzir as estatísticas, ele o teria feito imediatamente. Infelizmente, não havia. Paciência HHH. Ah caramba, eu tinha a sensação de que isso ia acontecer. Os instrutores podem precisar usar um indutor cerebral de alto nível, Gustavo disse internamente enquanto se sentava depois que a cápsula se abriu. Garoto, saia um pouco, instruiu o supervisor. Gustavo obedeceu e saiu. O supervisor se aproximou do casulo e começou a checá-lo. Eu me pergunto o que é de errado com isso. Antes que ele pudesse completar sua declaração, ele ouviu uma voz em sua mente. Não há nada de errado com o casulo, Chux. Traga o garoto aqui, era a voz de Gradier Xanatos em sua mente. Não há nada de errado com o casulo. Então por que não o mandou para lá como os outros? Ele questionou. Traga-o aqui primeiro, ordenou Gradier Xanatos. O supervisor assentiu e segurou o braço esquerdo de Gustavo. Gustavo ficou alarmado com o aperto repentino, mas o supervisor saltou para cima em direção à área sudeste antes que ele pudesse reagir a isso. Zoou. Gustavo viajou pelo ar junto com o supervisor e, antes que percebesse, eles estavam se aproximando de uma parede de vidro. Gustavo colocou o braço direito à sua frente em defesa quando eles chegaram na frente do vidro. No entanto, para sua surpresa, não houve colisão quando eles fizeram contato. Em vez disso, seu corpo passou por ele. Intangibilidade, Gustavo reconheceu imediatamente essa habilidade de linhagem.
Foi uma das linhagens mais raras na história dos mestiços. Plop. Eles pousaram dentro da pequena sala e Gustavo olhou em volta. Ele notou Gradier Chanatos parado entre os supervisores de aparência estranha. Ser Chanatos, eu o trouxe, o outro supervisor masculino com cabelos grisalhos expressou. Bom, bem-vindo candidato 126, Gradier Chanatos expressou. Gustavo apenas olhou em resposta. Ele estava mais preocupado com as palavras que sairiam da boca de Gradier Chanatos em seguida e como ele iria contra-atacar se elas fossem desfavoráveis. Parece que suas defesas mentais são maiores do que o pod pode suportar, então você não pode ser enviado com os outros, explicou Gradier Chanatos. Então, o que vai acontecer agora? Gustavo perguntou com um olhar calmo. Bem, este pod está no nível certo para sua faixa etária, então você é muito mais velho ou é apenas diferente. Gradier Chanatos disse. Não posso simplesmente usar um pod de nível superior. Perguntou Gustavo. Bem, veja bem, existem 4 níveis de pods indutores cerebrais. O pod que você e seus colegas participantes usaram está no nível iniciante, que é o primeiro. O segundo nível não é o que os participantes normais podem lidar, pois suas funções cerebrais podem sobrecarregado. Quanto ao terceiro e quarto níveis, nem vamos lá. Você vai virar um vegetal, explicou Gradier Chanatos. Por que não tentamos o pod de segundo nível? Gustavo perguntou mais uma vez. Se usarmos um pod de nível superior para enviar você, seria uma violação porque é para a faixa etária de 30 anos. Além disso, tornará mais difícil para você diferenciar entre ilusão e realidade. Todo o processo seria bastante injusto, já que os outros participantes terão mais facilidade. Somente os candidatos da classe especial podem lidar com isso na sua idade, respondeu Gradier Chanatos. Classe especial. Essas palavras despertaram o interesse de Gustave. Isso significa que estou na zona segura, pois há um grupo da minha faixa etária que pode lidar com isso. Isso fez com que Gustave se acalmasse. Suas preocupações anteriores desapareceram depois que ele percebeu isso. Vamos tentar, propôs Gustave. Os supervisores olharam para Gustave com um olhar estranho depois de ouvir isso. O supervisor com chifres de rinoceronte na testa respondeu a Gustavo antes que qualquer outra pessoa pudesse: ouça aqui, garoto, sem autorização, não podemos colocá-lo naquele casulo, então esqueça. Seu caso terá que ser relatado aos superiores e você terá que esperar pelo próximo conjunto de instruções. Capítulo 190 O sistema ainda é uma vadia. O supervisor com chifres de rinoceronte na testa respondeu a Gustavo antes que qualquer outra pessoa pudesse: escute aqui, garoto, sem autorização, não podemos colocá-lo naquele casulo, então esqueça. Seu caso terá apenas que ser relatado aos superiores. E você terá que esperar pelo próximo conjunto de instruções. E quanto tempo isso levaria? Poderei participar da próxima fase? Perguntou Gustavo. Você terá que esquecer de continuar o vestibular para o MBL até depois do feedback deles, então você não entrará na próxima fase. Você não fará mais parte do vestibular para o MBL a partir deste momento. Antes do supervisor poderia completar sua declaração, interrompeu Gradier Chanatos. Prepare o pod de estágio 2. Ele expressou com um tom autoritário. O- Os outros supervisores se viraram para encarar Gradier Chanatos depois que ele deu essa ordem. Mas não recebemos autorização, disse o supervisor de cabelos grisalhos. Eu estou dando a autorização. Eu mesmo cuidarei do que vier a seguir, Gradier Chanatos respondeu enquanto caminhava em direção a Gustavo. Ser Chanatos. Do que você está falando? Tem certeza disso? Punições serão aplicadas se algo acontecer a este candidato por causa de sua decisão. O supervisor com chifre de rinoceronte expressou. Faça como eu disse, prepare a cápsula do segundo estágio, Gradier Chanatos respondeu com um tom condescendente. Imediatamente eles ouviram o tom de sua voz, nenhum dos supervisores o questionou mais. O supervisor com chifres de rinoceronte recuou e se moveu para o lado. Por quê? Gustavo perguntou enquanto encarava Gradier Chanatos, que estava parado na frente dele. Gradier Chanatos colocou a palma da mão direita no ombro direito de Gustavo antes de responder: tenho observado você. Vamos ver se você corresponderá às minhas expectativas. Gustavo frangiu as sobrancelhas ao ouvir isso e não respondeu. Só espero que este nível do casulo seja alto o suficiente para transportar minha consciência para aquele mundo. Vai ser um aborrecimento esperar pelo feedback dos superiores, disse Gustavo internamente enquanto esperavam. Em cerca de 2 minutos, algumas pessoas em jalecos com capacetes de aparência estranha em forma de losango cobrindo seus rostos entraram na pequena sala empurrando uma cápsula branca. Este casulo tinha quase o dobro do tamanho dos do grande salão em frente. Eles começaram a configurá-lo com um dispositivo conectado e, em alguns segundos, ele ligou. TSNCHHH. Ela se abriu e Gustavo entrou. A cápsula se fechou quando ele se deitou lá dentro. Ele foi conectado com sucesso ao mundo peludo. Gradier Chanatos perguntou às pessoas de jaleco. Eles deram uma resposta afirmativa e olharam para o casulo, que estava brilhando.
Barras vermelhas apareceram como as outras e começaram a se encher. Trabalhe desta vez, por favor, disse Gustavo internamente. Esta foi a primeira vez que ele desejou que uma de suas estatísticas fosse menor do que era atualmente. O bar encheu completamente e, como antes, Gustavo sentiu sua consciência sendo puxada para fora de seu corpo. Ondas cerebrais do hospedeiro estão sendo manipuladas por forças externas. Fortitude mental necessária para bloquear a manipulação cerebral, 50. Host adquiriu força mental suficiente para impedir a manipulação do cérebro. Não. 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 De novo não, Gustavo disse internamente com um olhar de frustração ao ver as notificações do sistema. O sistema estava prestes a impedir a manipulação do cérebro novamente. Ei, sistema. Tenho certeza que você pode me ouvir. Não seria sensato eu me destacar além disso porque poderia causar complicações futuras e desconhecidas. Se você pudesse deixar esta máquina fazer o que foi feito para ela, seria melhor, disse Gustavo, esperando internamente que o sistema o ouvisse. Host adquiriu força mental suficiente para impedir a manipulação do cérebro. Ele notou que a notificação parou aqui porque ainda deveria haver outra notificação depois disso. Ele sentiu que talvez o sistema decidiu ouvi-lo. Ainda assim, no próximo segundo, uma notificação apareceu acima de outras notificações. A existência do sistema não será exposta. Não tolerarei a entrada de forças externas na mente do anfitrião. O sistema finalmente conversou com ele novamente depois de vários meses. Ouça-me. Se formos além disso, isso pode nos colocar em uma situação comprometedora. Se estou em uma situação comprometedora, significa que você também está, respondeu Gustavo internamente. Se você entrar em uma situação comprometedora e morrer, isso não me afeta. Posso sempre escolher outro hospedeiro. O sistema respondeu friamente. Estou chamando seu blefe. Depois de passar 6 meses dentro de mim, não há como você começar do zero, Gustavo disse internamente sem um olhar de preocupação. Você se orgulha de ser importante agora. Que tal pararmos de discutir e tomarmos uma decisão antes que os supervisores fiquem muito desconfiados? Apenas ouça minha sugestão, propôs Gustavo. Tudo bem, continue. Pelo que percebi, você não quer que eles espiem na minha cabeça. Esta máquina pode fazer isso, mas não está realmente tentando fazer isso agora. Então, o melhor curso de ação seria você reduzir minha fortaleza mental abaixo de 50 para enviar minha consciência para onde a terceira fase está acontecendo. Assim que eu entrar, deixe minhas estatísticas voltarem ao normal. Dessa forma, mesmo que a máquina tente pegar meu cérebro quando eu estiver dentro, não funcionará, pois minha fortaleza mental voltou ao normal. Além disso, não serei puxado para fora do mundo, pois a máquina só precisa nos enviar para lá. Não desempenha nenhum papel em nos manter dentro desse mundo. É como um portal, então retornar minhas estatísticas de força mental ao normal não vai me tirar daquele mundo a menos que eu encontre a saída, Gustavo explicou longamente ao sistema. Não parece uma má sugestão, mas com toda essa inteligência, você só poderia inventar isso. Estou bastante desapontado. Gustavo. O sistema ainda é uma vadia. Fora do casulo, os fiscais começaram a ficar preocupados ao ver que o bar permanecia vermelho mesmo depois de abastecido. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.